Bom dia, boa noite, boa tarde. Mais uma vez, analisando agora esse vídeo da reunião ministerial que saiu semana passada, sexta-feira, que comprova aquilo que muitos já esperavam. Não surpreendeu muita gente a postura tanto do presidente quanto dos seus auxiliares, dos seus ministros, né? Vale salientar que não era uma reunião privada, era uma reunião de ministério, era uma reunião oficial, né? Que foi conduzida ali pelo presidente da República, com diversos palavrões, como pode ser visto no vídeo. Quem quiser ver o vídeo na íntegra, está disponível no YouTube. Mas o que a gente percebe para além dos palavrões, etc., o clima do governo, que acha que todos são inimigos, que trata seus adversários políticos como inimigos. Adversários políticos esses: governadores, prefeitos, etc. E no momento de uma pandemia mundial, uma pandemia que atingiu em cheio dois grandes polos, né, o centro do país e o norte do país, você tem aí mais de 20 mil mortos, e numa reunião, nesse momento, não se falou em projetos, em propostas para o combate ao coronavírus, ao Covid-19. O que se viu ali foi uma série de crimes, né? Crimes que os juristas estão já enumerando e colocando como, inclusive, crimes de responsabilidade, tanto da parte do presidente quanto da parte dos seus ministros, né? Você tem aí o ministro do Meio Ambiente condenado por crime ambiental, né? Isso é inédito no Brasil. Você tem alguém que ocupa uma pasta que você deveria cuidar do meio ambiente, e você é condenado exatamente por violar a legislação, degradando ou buscando mecanismos de degradação do meio ambiente, né? Você tem o ministro da Educação, que já é conhecido de todos, né? Que trata também todos como inimigos, né? Sendo caracterizado como um militante político, né? Dizendo que tem que acabar com Brasília, que tem que fechar, prender o parlamento, entendeu? Os parlamentares, né? E ele não citou o parlamento, mas dá-se a entender que ele está querendo ali que os parlamentares sejam presos e como ele chama, abre aspas, os vagabundos, começando pelo STF. Então ele quer prender o STF, quer prender o parlamento, os parlamentares. Então o pessoal totalmente sem noção do que é uma república, do que é democracia, falando de liberdade, mas liberdade para quem, né? Enquanto isso, o ministro Roberto Salles, do meio ambiente, querendo aproveitar o momento para afrouxar mecanismos de liberação de agrotóxicos, de liberação e facilitação de madeireiros, na Amazônia, etc. Ou seja, fragilizar as leis regulamentadoras em relação ao meio ambiente, aproveitando o foco da pandemia para esconder isso,
né? Não se valendo de um princípio também da democracia, que é a transparência, né? Então quer esconder que nesse momento estariam driblando ou facilitando a vida de madeireiros, a vida daqueles que degradam o meio ambiente, destroem o meio ambiente, sem nenhuma preocupação com isso, né? Então você tem falas extremamente preocupantes no contexto da democracia, né? Você tem ameaça de prisão dos governadores, que é quem realmente está enfrentando a crise pelas medidas que estão sendo tomadas, né? O governo federal age, mas age quando é provocado, ou quando vê que a imagem está muito prejudicada, ele vai ali dar uma assistência. Mas quem está de fato trabalhando contra o Covid-19, contra o coronavírus, são os governadores e os prefeitos, né? Então você percebe aí um total descompromisso com a democracia, né? Através da fala desses ministros, da fala da Damares, enfim, odiando. Acho que resumiria essa reunião a palavra ódio. Eles têm ódio, né? O próprio Weintraub, ministro da Educação, disse: eu tenho ódio dos povos indígenas, né? Quando ele diz eu tenho ódio dos povos indígenas, ele estende isso também ao dizer só há um povo, o povo brasileiro. Ele está estendendo isso para todas as minorias, né? Para os negros, né? Para os quilombolas, para os indígenas, enfim. Ou seja, ele odeia que se fale em negros, em quilombolas, em povos indígenas, em povos ciganos, né? Segundo eles, fala um povo brasileiro só. Existe a nação brasileira, mas você tem dentro da nação brasileira esses povos, né? Não seria nada demais ou não seria muito inadequado você dizer povos nordestinos, povos do norte, povos do sul, porque esses povos fazem a nação brasileira, fazem o Brasil, fazem o povo brasileiro, assim como os povos indígenas, que são os primeiros, e já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, acho que se existe um povo brasileiro, são os povos indígenas, né? Não menosprezando os demais povos, mas os povos indígenas são uma realidade onde você tem uma questão histórica. Eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, existem povos indígenas, sim, existem quilombolas, sim, existem povos negros, sim, né? Então, você tem uma série de crimes aí, né? E a falta de noção com a democracia, né? É lamentável que a gente tenha uma república, as pessoas que comandam a república dessa forma, agindo por interesses próprios, né? Por interesses próprios, né? E aí o presidente xinga todo mundo, acha que todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, governador tal, prefeito tal, né? Agindo no momento que deveria haver união, cada vez mais criando crises com prefeitos, com governadores, né? Então, não surpreendeu no ponto de vista de que Jair Bolsonaro é aquilo que ele sempre mostrou. Ele é isso, né? Ele é daquele jeito, não enganou ninguém, mas muita gente ainda aplaude, né? Então ele xinga até os próprios eleitores dele, até as pessoas que seguem fielmente, né? Tem aí uma margem de 30% que ainda apoia o governo dele, sem ter muito filtro, sem ter muita crítica, né? Nem que seja uma crítica construtiva. Então você não tem aí, por parte desses 30%, dessa parcela de bolsonaristas que ainda apoiam o mito incondicionalmente, né? Lembrando que mito é uma coisa criada, é uma coisa que não existe, né, realmente, né? Então, deixa a opinião de vocês.
Deixe os comentários aí. O que vocês acham disso? A postura do presidente realmente é essa. E a gente volta em breve.